Feliz sábado a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Logo Vem, onde o único objetivo é lembrar você da obra iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos aqui num cenário um pouco diferente, né? O Gui, infelizmente, está na casa dele, até os meninos foram aqui mudar o cenário dele. Eu estou aqui internado ainda, tive algumas complicações para resolver, mas está tudo bem. Queria explicar o cenário que a gente está, a ocasião do hospital, para a gente trazer um tema diferente, um pouco mais legal, mas tem sido uma semana tranquila. E o seu, Alex, como é que foi sua semana? Tudo certo? Tudo certo. A semana foi boa, tudo acontecendo nos conformes. Minha família tá bem também. Só algumas coisas assim, meio pé pra trás, no seu caso, né? Que é algo meio sério. Mas fora isso, tudo certo. Graças a Deus. E você, Guizão, como tá a sua semana? Graças a Deus, minha semana também foi bem tranquila. Passou até rápido demais, né? Que eu nem vi a semana passar direito. Só meio chateado por a tua situação, né, Edu? Mas Deus sabe de todas as coisas e é isso. E a tua, Léo, como é que tá? Minha semana foi tranquila também, só agradecer, cheia de bênçãos. O único problema é que o Eduardo tá internado, mas tirando isso, tudo tranquilo. Mas e aí, Eduardo, e a tua semana? Para quem está inteiro, até que tá boa, graças a Deus. Bem melhor, consegui ver bastante o poder de Deus na nossa vida aqui dentro. E o poder da oração, que é o que está escrito aí, Léo, mostra aí o tema de hoje. O tema de hoje é oração, porque por estar aqui eu percebi um pouco do poder da oração, um pouco não, né? Bastante. E eu me senti tocado a querer passar essa mensagem para vocês. Já vou avisando, tudo bem. Meus exames já deram que eu estou muito bem e logo eu vou embora. Daqui uns 2 dias eu vou sair daqui, mas eu estou saudável, tudo certinho, tá? Mas pensando no que eu passei aqui, tivemos alguns testemunhos, algumas coisas que trazendo estudo, a gente pensou em fazer o tema de oração. E aí, irmãos? Por conta de alguns imprevistos, esse vídeo saiu um pouco mais tarde do que deveria, então nos perdoe. Mas vamos ao que interessa. Na parte da atualidades, nós sempre recebemos notícias, vemos na TV, no jornal, de que vemos notícias muito brutais, de homicídio, de coisas muito piores, de violência. Isso nos faz lembrar do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 12, que conta que, por conta da maldade se multiplicar de tal forma, o amor de muitos se esfriaria. É isso que nós vemos hoje em dia, tomando proporções maiores. Ódio, violência. Isso é apenas um dos sinais da vinda de Cristo, dos fins dos tempos. Pensando nisso, Gui, o que temos de reflexão para o vídeo? Bom, pensando no tema de hoje, né? O nosso versículo está em Filipenses 4, de 6 a 7, que diz assim, ó: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a reflexãozinha nossa fala assim hoje, ó: a oração é o fôlego da alma. É na oração que nos tornamos íntimos de Deus. Abrimos o coração e encontramos descanso. Muitos só oram em tempos difíceis, mas a oração é um estilo de vida. Ela nos conecta com o céu. E se até Jesus, o Filho de Deus, orava constantemente, o que dizer de nós, né? Então, que nem diz aqui, né? Se até Jesus, que é Filho de Deus, ele orava diariamente, quem dirá nós, né? Essa reflexão, agradeço, Gui, porque foi uma reflexão muito boa e tem muito a ver com o que eu queria trazer aqui hoje e com o que a gente vai estudar aqui juntos hoje. Tem muito a ver mesmo. A gente pode ver que é um pouco de coincidência, né? Que até Sempre é. uma coincidência de Jesus. Inclusive, eu queria pedir perdão, porque provavelmente o áudio nosso não está tão bom hoje. O áudio, a imagem, mas fica tudo bem. É só um estudo provisório, vou tentar fazer um pouco mais rápido hoje. Só para a gente não deixar passar em vídeo e não perder a oportunidade de falar um pouco de como Deus ele ainda é vivo no nosso dia a dia, ele ainda responde às nossas orações. Mas antes de começar, então, vamos fazer uma oraçãozinha rápida. Eu vou começar a oração de hoje e depois o Alex não, né? Quem quer fechar aqui hoje, que fecha. Depois eu fecho. Então, por gentileza. Vamos orarmos. Santo Deus dos céus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, testemunhar da tua força, do teu poder e de mostrar que o Senhor ainda é vivo, que o Senhor ainda mostra os seus poderes para nós e que o Senhor participa da nossa vida e se preocupa com a gente. Eu peço que no estudo de hoje o Senhor possa fazer parte dele, ungir nossas palavras, nossos corações e nos mostrar o caminho correto.
Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje o Léo ficou com o tema aí no plano de fundo dele, né? Pra gente poder lembrar. Inclusive, um desenho muito bem feito, viu? Parabéns. Mas eu queria falar um pouco de oração. Aqui no hospital a gente testemunhou algumas coisas. A gente pediu oração na igreja, pedimos orações aos irmãos. E eu consegui sentir na minha vida essa oração vívida, sabe? Eu percebi que orar com fé fez toda a diferença no meu caso aqui. O que eu tinha desapareceu depois das orações firmes. Muita gente orando com fé, orando com carinho. E eu percebi o poder da oração. Fora isso, temos mais outros dois casos, que a gente teve aqui um paciente ao nosso lado aqui no quarto, que tinha um nenenzinho que ele estava doente, ele acabou tendo uma parada cardíaca, a gente ficou bastante assustado. Meu pai veio aqui com a gente tentou para orar um pouquinho, oramos com fé, e assim que a gente abriu a porta, ele tinha voltado já. Então a gente vê como Deus responde, e ele responde de maneira poderosa e rápida. Você vê que ele ainda trabalha como ele trabalhava antigamente, como a Bíblia mostra. Temos esses e vários outros casos. Temos o caso também, no meu trabalho eu conheci uma senhora, que ela estava com câncer, e quando ela veio conversar comigo, ela estava completamente isolada, inclusive tinha um zombado dela, por conta da falta de cabelo, e ela estava completamente destruída. Eu falei um pouco de Deus para ela, pedi para Deus me ajudar a falar as palavras corretas, e ela ouviu, ela saiu com fé. Eu contei o testemunho de uma irmã nossa que tinha se curado do câncer, e ela já saiu batendo nos peitos, assim, que ela ia ser salva, que ela tinha certeza que ela ia ser curada. Ela até me falou que o câncer era um estágio avançado, que o médico falou que não tinha cura. Deus é tão bom que isso foi um ano passado, e 2 horas antes de eu internar aqui, ela veio me contar que estava curada. E que o testemunho dela possa ser mais uma prova de que a oração tem força. Eu e minha esposa, nós oramos todos os dias para ela, antes de dormir. Pedi para os meus colegas também orar, e todo mundo orou. E a gente vê nesses 3 casos a oração, né? Que Deus ainda responde e ele ainda está aqui. Ele faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia. E pensando nesses testemunhos, eu queria falar sobre a oração no estudo de hoje, né? Eu acho que vai ser uma boa coisa para você que está ouvindo, para você lembrar de Deus, saber que esse Deus é real, ele existe, ele faz parte das nossas vidas, e saber que você pode conversar com ele, você pode se comunicar com ele por meio da oração. Mas vamos lá, então. Vamos começar. O primeiro versículo de hoje vai estar em Daniel 9:3. Eu vou pedir para o Alex ler, por gentileza. Claro. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Perfeito. Nesse versículo mostra que Daniel, quando ele estava sofrendo, quando ele estava com súplicas no coração, ele estava precisando de ajuda, ele buscou a Deus, ele se dirigiu ao Senhor. E dirigindo ao Senhor é assim que a gente faz para conversar, por meio da oração. Esse versículo mostra que na sua fraqueza, na sua dor, Deus tem o poder de te ouvir, Deus tem o poder de receber a sua súplica. E você tem o poder que Deus deu de chegar a Ele. Então eu achei muito legal a gente começar com esse versículo, mostrando que a oração ele é o meio de se suplicar, de chegar, de buscar a Deus. E eu acho que é muito, muito interessante começar assim. O segundo versículo está em Tiago 5,16. Eu vou pedir para o Gui ler esse, por favor. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. Muito pode, por sua eficiência e súplica do justo. Perfeito. O que eu gosto muito desse versículo é que ele mostra que ele diz no final, né? Muito pode por súplica o justo. O justo, aquele que segue o que Deus pede, aquele que guarda os mandamentos. E olha que diferença, né? O justo não é qualquer um. Você também não pode pedir a Deus se você não obedece as regras dele. Você não pode pedir a Deus se você não segue o que ele manda, não segue o que ele quer. Ou é disposto a ouvir. Então aí você vê que a oração do justo, que é aquele que guarda o que Deus pede, ela muito pode, que significa que ela tem muito poder. Ela tem um poder avassalador. Eu queria mostrar esse versículo porque qual é o testemunho que nós temos? Nós não somos santos nem perfeitos, mas buscando fazer o que é correto a Deus, nós somos justos. E as orações dos nossos irmãos, tanto por mim quanto a que a gente fez pro nenenzinho que estava passando mal, quanto para a dona que estava doente, nós vemos que todas as orações tiveram poder. O poder do justo de chegar a Deus, e Deus se compadeceu do nosso sofrimento, se compadeceu do nosso pedido,
e ajudou a todos nós. Então, eu queria muito começar com esse versículo mostrando o poder da oração. Se a gente for continuar um pouquinho, o Léo pode pegar, por favor, João 14, 13 e 14. Aí, acompanhando aqui. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Perfeito. Nesse versículo, então, a gente vê Jesus falando que tudo que for pedido no nome dele, o Pai vai fazer. E eu gosto desse versículo porque ele mostra primeiro a divisão entre Deus o Pai e Deus o Filho, mas que não se chega a Deus sem passar por Jesus. Então você que acredita talvez em outra denominação, que você tem outra fé, até pode acreditar em Deus, mas não acredita em Jesus e na sua divindade, biblicamente nós entendemos que não se chega ao céu sem Jesus. Jesus, além de ser o Salvador, ele é o intermediador. Ele faz a ponte entre nós e Deus o Pai, que é o Deus absoluto, Deus poderoso. Então toda oração deve ser feita no nome de Jesus. E é por isso que a gente tem esse costume de orar no nome de Jesus, ou antes de falar o amém, falar no nome de Jesus, porque é assim que funciona. Foi no nome dele que nós somos salvos, no nome dele nós somos perdoados, foi no nome dele que justificou os pecados. Então tudo que a gente pede ao Pai, nós pedimos por intermédio do nome dele. Que mostra de novo que a gente já conversou nos outros vídeos sobre o quanto Jesus é importante, o quanto não existe Bíblia sem Jesus. E olha como Jesus se compromete. Jesus não mente, Deus não é um ser mentiroso. Então, quando ele diz que tudo que se pedir no nome dele, o Pai fará, não é mentira. Claro, a gente pode entrar naquela questão de, mas nem tudo que o pessoal pede acontece. Nem tudo que é suplicado tem resposta. Que é o que a gente vai responder agora no próximo versículo. É importante lembrar da importância e do poder divino do nome de Jesus. Quem nunca ouviu aquela pergunta, né? Por que orar se Deus já sabe de tudo, de todas as coisas que você vai pedir, né? Porque a oração, ela não muda Deus, ela muda a gente. Ela muda a nossa comunhão, a nossa fé com Ele. E que nem você explicou, a gente tem a relação em nome de Jesus, que Ele é o intermediador entre a gente e Deus, isso fortifica ainda mais a gente, né? Então por isso que a gente precisa orar, sendo que Deus já sabe de todas as coisas, é porque muda a gente. Perfeito. É uma pergunta, o que falou, é uma pergunta que acontece muito no coração de quem já parou para pensar sobre Deus, parou para pensar sobre a divindade, ou sobre o poder onisciente de Deus. Mas é verdade, porque a oração, Deus fez muita coisa, Jesus fez muita coisa aqui na Terra para mostrar a nós como deveríamos fazer. Então, logo a gente vai ver aqui que Deus deixou até uma oração de modelo para nós, que é o conhecido Pai Nosso. Mas a oração também, ela serve para ensinar a gente a buscar a Deus, a se comunicar com Ele, a tratar Ele como um amigo. Mesmo Deus sabendo de tudo, a gente pode chorar e confessar coisas a Ele. Porque Ele é um amigo, ele é um pai. E Ele gosta de receber isso, Ele gosta de ter essa relação pessoal. Deus gosta disso, por isso que Ele deixa a oração, senão nem teria por que deixar, né? Então, vamos lá. Alex, lê para mim, por favor, então, Mateus 7, de 7 a 11. 7 a 11. Isso. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Perfeito. Eu gosto, Alex, mantém esse versículo aberto, nesse versículo. Primeiro ele começa falando que se você bater a porta lhe será aberta. Se você pedir, você vai receber. Se você procurar, você vai encontrar. Eu repito o que eu falei, Deus não é mentiroso. Se ele disse que seria assim, é porque é assim que funciona. E é o que nós vimos, a oração com fé, a súplica, o clamor, ela tem resposta, sempre tem resposta. Deus não ignora uma oração. A gente vai ver mais um pouquinho mais pra frente algumas coisas com relação à oração, que a oração também tem que ser coerente. Mas o final explica tudo isso que o Alex falou. Deus fala assim: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá ao Pai, que é Deus, que é perfeito, não sabe dar coisas boas aos filhos? Nessa hora, ele explica. Porque assim, tem hora que o filho pede coisas ao pai, estou falando agora na relação pai e filho aqui na Terra.
E o filho pede uma coisa que está errada. Ele pede uma coisa que é prejudicial, ele pede uma coisa ruim. E o pai não dá outra coisa, dá uma resposta melhor, dá um caminho melhor. Então, quando Deus faz essa comparação entre nós e o pai, é exatamente isso. Às vezes a nossa súplica não pode ser respondida do jeito que a gente quer. Deus sabe de tudo. Como o Gui falou, ele é onisciente. Ele tudo conhece. Então ele sabe que as suas súplicas, se você estiver pedindo alguma coisa que vai prejudicar você aqui na Terra, ou pior, prejudicar a sua caminhada ao céu, ele não vai te dar. E isso não é não responder. Isso é ser um pai. O pai, ele entrega a criança no caminho correto. Por mais que ela peça alguma coisa que ela não pode receber, o pai não vai dar. A criança não pode ter discernimento de se criar sozinha. O pai, que é o adulto, que é o responsável, tem que saber o que é melhor para a criança. E assim é Deus o Pai. Então, às vezes, você que está em casa está fazendo uma oração sua que não foi respondida. Mas você tem que lembrar que Deus sabe de tudo e Ele faz tudo, Ele faz para que você tenha o melhor possível, para que você chegue aos céus. Então, às vezes, o que você pediu ia te prejudicar, te tirar do caminho de Deus. E Deus mudou as coisas para que você continuasse no caminho dele. E isso, para mim, explica muito e resolve um pouco da questão que o Gui trouxe também. Para ver como Deus sabe das coisas, como Deus o Pai sabe das coisas. Não é? Perfeito. Eu quero comentar que essa parte de Deus é muito importante, porque nem sempre que você pedir algo, você vai receber, né? Porque se for para tirar você do caminho de Deus, ele nunca vai te proporcionar isso. Porque ele quer o contrário, ele quer que você vá com ele. E isso também, a oração, é uma forma de você conversar, se conectar ligadamente com Deus. Assim, está como se ele estivesse ao seu lado, literalmente. Ele está do seu lado. E isso é muito, muito perfeito. Perfeito, perfeito, porque é exatamente isso que Deus quer. Deus, ele gosta dessa questão de ser amigo. Em Gênesis, no Éden, Deus vinha passear com eles. Mesmo sendo um Deus absoluto, a Bíblia fala que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, todos os poderes, tudo sabe e está em todos os lugares. Mas se ele está em todos os lugares, por que ele descia para vir conversar com Adão e Eva todos os dias do pôr do sol? Porque Deus, ele ama, ele tem esse carinho, ele tem esse contato, que o Alex e o Gui falaram. Deus quer que você procure a ele como um amigo, como se ele de fato estivesse do seu lado, como o Alex falou. E isso faz toda a diferença. Você pode procurar os heróis da fé, você pode procurar Elias, Enoque, eles andavam com Deus, eles tinham uma comunhão com Deus absurda, tanto que Deus toma eles aos céus, não deixa nem que eles passem pela morte, porque eles tinham uma comunhão tão perfeita com Deus, que Deus leva eles para morar com ele. Então você vê o poder da oração, o poder da comunhão. E a oração, no fundo, também, além de um pedido, uma súplica, ela pode ser uma conversa. Ela pode ser uma conversa com Deus, ela pode ser uma conversa que você tem com um amigo, uma conversa reconfortante. Então, isso que vocês falaram é muito, muito legal. De verdade. Continuando, vou pedir para o Léo ler Mateus 6, de 9 a 13. E é nesse versículo que a gente vai ver o modelo de oração perfeito. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, Léo. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, é mundialmente conhecida e é uma das orações mais bonitas que tem, porque Deus está mostrando o modelo perfeito de oração com o Pai. Então ela é espetacular. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é que ela é um modelo. Deus traz essa oração para poder te ensinar como deveria ser uma oração perfeita. Então ele começa exaltando o Pai, ele pede perdão dos pecados, ele pede que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Depois no final ele fala que o poder é do reino e a glória é dele para sempre. Então, assim, é um modelo de como você deve orar. Você deve orar respeitando a santidade do Pai, reconhecendo quem ele é, sempre suplicando perdão dos seus pecados e sempre pedindo o melhor direcionamento que ele tem para a gente. Mas por que eu queria falar que é um modelo? Porque como o Gui e o Alex acabaram de falar, Deus, ele é nosso amigo e ele gosta de ter uma conversa entre amigos. Imagina como seria você conversar com um amigo e ficar falando a mesma coisa todas as vezes.
Por incrível que pareça, existe uma passagem em que Jesus ele condena as orações repetitivas. Ele fala que ele não gosta disso. Os fariseus faziam isso para se vangloriar e ele condena isso. Ele fala que isso não é de agrado do Pai. Porque uma oração repetitiva, ela já não tem sentimento, uma oração repetitiva, ela já não tem vontade, e a oração repetitiva, ela não tem, como é que eu vou dizer? Não existe súplica nela. Não existe uma história nova, você não está conversando. Você está repetindo a mesma coisa. Tem aquela história que uma vez o pastor contou na igreja, do menininho que ele todo dia, antes de dormir, ele pedia as mesmas coisas. Então chegou um dia que ele cansou, ele escreveu uma lista, aí ele fechava o olho, apontava para a parede e falava, Deus, eu quero isso aqui. E dormia. Será que muitas vezes a gente não está fazendo isso? Às vezes até a nossa denominação não faz demais isso. Nós repetimos orações. O Pai Nosso, ele é lindo e ele é feito para algumas ocasiões, mas também Deus não quer que a gente fique só com isso. Ele quer orações que conversem, uma conversa do Pai e a gente. Tem algum comentário dessa parte? Já que você estava falando de modelo de oração, né? Eu vou trazer um ponto aqui do que a gente não deve fazer na oração, né? Que é o que? A gente não confessar os pecados. Que em Isaías 59:2 fala exatamente assim, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não o ouça. Então, uma coisa também que Deus não gosta é que a gente deixe de ser sincero com ele, né? Como a gente tem que ter uma relação de amigo, que né, já foi falado ali atrás, a gente tem que ter essa sinceridade, a gente tem que confessar tudo, todos os nossos pecados, para que assim a gente possa ser perdoado, né? Não, perfeito. Isso completa completamente o que a gente estava comentando. E tá vendo? O Gui mostrou mais uma vez que a Bíblia diz isso. Nós devemos confessar e devemos conversar com Deus. Muitas vezes na nossa igreja, até mesmo, ou em outras igrejas, mas na nossa eu vejo muito isso, a gente vai orar e já pede perdão pelos pecados, mas sem saber que pecado. Sem do que está pedindo perdão. Isso também não faz sentido. O perdão, ele demanda arrependimento. E você não consegue se arrepender uma coisa que você não lembra. Então isso também, segundo a Bíblia, né, como o Gui diz, está errado. Mas vamos caminhando aqui para o final. Com o penúltimo versículo, eu vou pedir para o Gui ler Tiago 5, 14 e 15, por favor. Vamos lá. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Esse versículo eu gosto muito dele porque teve um colega de outra denominação, um pastor de outra igreja que veio aqui e ele leu esse versículo e ele me ungiu para que eu fosse curado. Eu não vou entrar na parte da unção agora, não é nenhum objetivo nosso, mas para vocês verem que ele fala que a oração com fé tem o poder da cura. Esse versículo é mais direcionado a quem está enfermo e doente. Você vê que Deus prometeu que a oração com fé seria respondida com a cura. E não é isso que a gente está vendo agora aqui? Estamos vendo aqui no hospital e nos nossos exemplos do dia a dia, você mesmo que está ouvindo pode pensar num dia que uma oração com fé salvou alguém ao seu redor, alguém que você ama, alguém que você gosta. Então, como Deus, o que ele fala não é mentira. O que ele falou não é meia verdade. Tudo que Deus falou se cumpriu e vai se cumprir. Então, quando ele diz que a oração com fé pode salvar um enfermo, é a mais pura verdade. Nós somos exemplo disso aqui hoje. Mas muito legal o que você falou, Gui, de verdade. O ciclo ele é muito bonito. Para fechar, eu acho que sou eu, né, que vou ler o último aqui. Vou querer ler Salmos 3, de 2 a 5. Para a gente poder ver um pouquinho da importância de uma oração confiante. Foi o que o Gui leu também. A Bíblia fala que tudo que for pedido com fé vai ser concedido, mas é com fé. A fé faz parte da nossa caminhada. A fé também é um tema à parte, não vamos entrar com relação a isso hoje. A gente até possa fazer um estudo sobre a fé algum dia, mas hoje eu vou ficar na oração mesmo. Mas os pedidos que nós fazemos a Deus têm que ser feitos com convicção, têm que ser feitos com fé. Então eu vou ler Salmos 3, de 2 a 5. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação. Porém tu, Senhor, és meu escudo protetor, és minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então, você vê que nessa súplica, eu não lembro se é Salmo de Davi, mas nessa súplica, ele já conversa, ele já suplica sabendo que Deus responderia.
Primeiro ele sente Deus respondendo lá de cima, uma comparação do monte com Deus respondendo lá de cima. E depois ele fecha com a certeza que ele pega no sono e ele dorme em paz, porque ele sabe que o Senhor o sustenta. Então, antes de começar a oração, ele já sabia que Deus o responderia e que Deus seria o seu sustento. E ele sabia tanto disso, o salmista sabia tanto disso, que ele pega no sono em paz. Então, você vê que um exemplo de oração bíblica é esse. Uma oração com fé, uma oração confiante. E é isso que a gente tem que fazer também nos nossos dias. Algum comentário, pessoal? Enquanto eu vou pegando o resto aqui. Tranquilo? Eu falei que hoje o estudo seria um pouco mais rápido e para finalizar, como a gente fez nos outros dois vídeos, eu queria trazer uma tarefinha para você que está ouvindo. Para você tentar pegar sua Bíblia, orar a Deus pedindo licença para pegar a Bíblia, pedindo a unção do Espírito, e você pede licença e lê esses versículos que nós vamos trazer. Porque esses versículos são do e agora. Por que e agora? O que eu faço agora? Agora que eu senti a vontade de conhecer a Deus, como eu faço para melhorar? Como eu faço para melhorar minhas orações? Eu vou ler o primeiro aqui, e depois eu vou só citar os outros três, para vocês poderem procurar em casa. O primeiro versículo está em Salmo 55, 17. Certo. Salmo 55, 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmos, o que é o e agora? Primeira coisa, que você que tem interesse de conhecer mais a Deus, ou de procurar mais Jesus, ora 3 vezes por dia, pelo menos. Eu tenho um testemunho muito legal, não sei se o Alex, com certeza você lembra, Alex, mas quando eu estava passando estudos para o Alex, foi nesse estudo aqui que ele avançou, porque ele se decidiu a orar a Deus. Eu lembro que até seu sono melhorou completamente, você conseguia dormir em paz, você não tinha pesadelo, você conseguia ter um dia bom no outro dia, que ele orava de manhã. E a gente falou sobre essa parte de orar 3 vezes, isso mudou uma chavinha na cabeça do Alex, no coração. E ele está para ser batizado aqui umas 2 semanas, né, Alex? Você vê como ele é maravilhoso, como trouxe o Alex próximo de Deus. Você quer trazer um pontinho para essa parte, Alex? Foi nesse estudo mesmo que eu comecei a orar todos os dias, assim que eu acordo, antes de ir dormir, me repousar. E você vê que faz toda a diferença no seu dia isso. Você descansa muito bem, você começa seu dia bem, tudo acontece tudo bem, e parece que Deus está cuidando de você mais ainda. É uma sensação muito incrível e agora virou, tipo, padrão. Eu não consigo dormir sem. É coisa louca. E agora já decidi, né? Eu vou ser batizado daqui umas 2 semaninhas, por aí. E eu tô bem ansioso com isso também. E eu espero também que eu consiga, né? Que todos nós ficamos mais perto de Deus com as orações para subir com Ele depois. Perfeito. Que o testemunho do Alex Silva conta o bonito, quanto é importante, quanto muda a nossa vida. Eu tenho certeza também que o Gui e o Léo também começaram a fazer isso na nossa caminhada cristã, mudaram perfeitamente a semana deles. E fica o testemunho do Alex, porque foi tão forte na vida dele isso, que ele já mudou, já decidiu pelo batismo nas águas, que é o que Deus pede, e já até está trabalhando para Deus, porque você vê que isso de fato muda. Então você que se interessa pelos estudos, se interessa pela palavra de Deus, procure estudar a Bíblia, mas orar 3 vezes ao dia pelo menos, como o salmista aqui também nos traz o exemplo. Outra coisa que podemos fazer também é orar a sós com Deus. Isso está em Mateus 6,6. Deus ele fala para nós orarmos sozinhos com Ele. Ele fala para nós entrarmos no nosso quarto, na porta e orar em silêncio, orar em sigilo com Deus. Para que você possa se abrir com Ele de verdade, para que ninguém ouça as suas súplicas, seu arrependimento, e para que você possa ter um momento a sós, que você e Deus possam participar da sua oração no quarto. Outra dica que a Bíblia também traz para a gente é pedir coisas convenientes. Então também não adianta você pedir coisas absurdas a Deus. Uma das coisas que eu mais gosto, que diferencia a nossa religião das outras, é que nós não fazemos mal a outras pessoas. Nós não temos trabalhos ou pedidos para fazer mal. Então imagine você suplicando ao Deus de todas as pessoas, Pai de todos, para que Ele te proteja e faça mal a outros. Deus não faz isso. Então você tem que ter conhecimento para pedir coisas convenientes, coisas que fazem sentido.
Se você pedir coisas sem sentido, coisas erradas, talvez até um pecado, Deus não vai te responder. E aí entra naquela questão que a gente já falou antes. Deus é o bom pai. O bom pai vai te dar o que você precisa, e não, às vezes, o que você quer. E por último, em Mateus, esse hoje está em Tiago 4:3, perdão, não sei se eu falei. E por último, em Mateus 21:22, traz uma coisa que até nos Salmos mostra. Fique com fé. Nos Salmos que a gente acabou de ler, ele fala assim: e ele ouvirá a minha voz. Então, toda vez que o salmista, ouvindo a Bíblia, um herói da fé, ele vai orar, ele já sabe que Deus está ouvindo, ele já sabe que Deus vai responder. Então, esta fé faz toda a diferença. A gente falava da fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, de que se nós tivéssemos a fé desse tamanho, a gente poderia mandar um monte sair andando e ele sairia. Uma árvore se arrancada da terra e se plantar no mar e ela obedeceria. E eu falei, Deus não mente. Então, a nossa fé, às vezes, ela é tão pequena, e orar sem fé também não tem sentido. Você tem que ir com o mínimo de fé a Deus, sabendo que Deus é verdadeiro, Deus é sincero, Deus é honesto, Ele é um Pai de amor e Ele vai te dar o que você precisa. Mas com esse versículo a gente fecha o estudo de hoje. Vocês querem falar alguma coisa? Não, tô tranquilo. Tranquilo, Léo? Tranquilo, né? Então, que fique a dica Tranquilo. para vocês, porque a oração ela é uma parte incrivelmente importante na caminhada da fé. E se sentiu tocado, entre no seu quarto hoje, faça sua oração, procure a Deus, converse com Ele, e eu tenho certeza que Ele vai te responder. Você vai sentir a resposta e a presença de Deus e isso vai mudar a sua vida. Como mudou a mim um dia, mudou a do Léo e do Gui um dia, e mudou a do Alex recentemente. Uma vida tão melhor e tão mais calma, mais tranquila. Que fique aqui o testemunho, que fique aqui a nossa mensagem, e que vocês possam se lembrar de Deus sempre e orar a Deus. Para vocês serem amigos dele, conversar com um amigo. Você fecha para a gente aqui, Gui? Oração? Sim. Então vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos aí. Amado Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais um estudo finalizado aqui. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter mais comunhão com Ti, de amizade, de relacionamento de pai e filho, como assim aprendemos. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada amigo nosso que nos assistiu até agora. Fique conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima.